No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então o homem tinha essa missão de cultivar o jardim, de proteger o jardim do Éden. Isso também, essa missão do homem, ele abrange toda a terra, ele abrange o sentido de toda a criação de Deus. Porque Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar até de nós mesmos, porque fomos criados por Deus. A gente sabe que esse nosso corpo, depois do pecado, é um corpo mortal. E esse corpo um dia, ele não existirá mais. Porque Deus vai fazer de nós novas criaturas e dar também um novo corpo. Mas mesmo assim a nossa missão é cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Está escrito aqui que destruir o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Ou seja, se a pessoa não cuidar do seu corpo para que ele seja o templo do Espírito Santo, então ele pode ser destruído eternamente. Pode acontecer que não venha ter a ressurreição, pois cuidar com o nosso corpo. Da mesma forma, nós devemos cuidar da terra, porque a terra é a nossa morada. Nós sabemos que essa terra, por causa do pecado, vai chegar um tempo que ela não existirá mais, porque Deus vai fazer o novo céu, a nova terra. Mas enquanto nós aqui estivermos, é a nossa missão cuidar da terra, cuidar do meio ambiente, com isso também cuidar dos animais. Porque quantos animais já foram extintos por causa da ação do homem na terra? Então, nosso dever é cuidar da criação de Deus, cuidar dos animais. Imagine se nós destruir o nosso planeta, onde nós vamos morar, então devemos cuidar da nossa casa. Hoje existe até no setor político pessoa que não se importa em cuidar do planeta, porque às vezes ele acredita que isso vai limitar o crescimento econômico das nações. Mas do que adianta enriquecer as nações, explorando a terra, destruindo o meio ambiente, se o homem não vai ter lugar onde morar? Porque se continuar com essa devastação, o homem continuar com essa ação devastadora na terra, vai chegar um momento que ele vai destruir o seu próprio planeta. O homem foi colocado no mundo para cuidar do planeta, ao invés disso está destruindo. Ele explora o planeta para se enriquecer. Mas do que adianta isso se com essa exploração ele venha destruir o planeta? Por isso os cristãos, principalmente os cristãos, eles têm essa missão de cuidar da terra. E eles têm que ter cuidado com essa questão política. Às vezes os cristãos se envolvem muito nessa questão política. E às vezes eles não têm esse cuidado de eleger pessoas que estão dispostas a cuidar do meio ambiente. Então nossa missão é nós mesmos, individualmente, cuidar do meio ambiente e fazer o nosso possível para que tenha pessoas também, pessoas que comandam as nações, pessoas poderosas, pessoas que têm influência, para que elas também tenham esse desejo, tenham essa consciência, na verdade, de cuidar da terra. Porque por mais que eles prosperam, cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente é o mais importante de tudo. Porque essa é a nossa casa. Essa é a casa daqueles que estão em busca de conforto. E às vezes a gente vê essa devastação. Às vezes tem essas inundações que levam cidades inteiras, que acabam com o estado inteiro praticamente, como aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente sabe que é a ação do homem. E hoje estão cansados de falar sobre isso, mas parece que as pessoas não acreditam.
Então vai chegar um momento em que essa terra ficará inabitável se o homem não tiver cuidado, não cumprir a missão de Deus. A gente percebe que em Israel, Deus ele fazia leis para proteger a terra. Deus falou que o homem deveria trabalhar 6 dias, mas o 7º dia era de descanso. Isso ajudava a descansar a terra, descansar o ser humano. Então descansaria o ser humano, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Descansaria também a terra. Existiam leis em Israel que as pessoas plantavam durante 6 anos. Existia um ano que naquele ano a terra descansava. Então eram leis que Deus fez para que a terra fosse protegida. Até o sábado, o 7º dia, Deus falou, 6 dias trabalharás, mas o 7º é do Senhor seu Deus. Então, cumprindo as leis de Deus, o homem estaria protegendo a si mesmo, protegendo a terra. Porque em relação ao sábado, o homem ia descansar um dia na semana. E nesse dia também a terra descansaria uma vez por semana. Então esse era o desejo de Deus ainda hoje. Que apesar de saber que essa terra será renovada, mas quando nós estivermos dela, precisamos cuidar da nossa morada, não só do planeta, mas também do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo.